Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui mais um Vital Responde, ok? Aproveitando as respostas do Vital com relação aos questionamentos que os seguidores do canal dele deixam lá nos vídeos do Vital. Vamos lá. Gratidão sempre, Senhor Vital Froze. Gratidão por sempre nos esclarecer, mas eu tenho uma dúvida em relação aos anjos da guarda. Eles estão na nossa consciência ou eles estão ao nosso lado? E se estiver do lado, o meu anjo da guarda interage com os outros anjos que estão neste lugar que estou quando tiver mais pessoas? Gratidão, um abraço de luz, namastê. Resposta do Vital. O anjo da guarda é aquele que nos ajudou a montar o plano de alma para a atual encarnação. Ele nos acompanha do nascimento até o desencarne. Ele não pode interferir nas nossas escolhas, mas sempre nos intui a fazer as melhores. Não é um mentor, ele é neutro em relação aos outros. Abraços de luz. Tem um texto do Vital, eu não sei se é o anjo da guarda, eu não lembro qual é o nome, eu acho que eu já fiz até aqui no canal, onde ele explica exatamente essa questão. O anjo de guarda, deixa eu ver enquanto eu falo com vocês se eu encontro aqui. O anjo de guarda, ele é aquilo que se entende pelo coordenador do nosso plano de alma. Ele, aqui ó, conheça o teu anjo de guarda. O texto do Vital é do dia 28 de dezembro de 2019. Mas eu publiquei aqui no canal no dia 4 de abril de 2023. Se eu lembrar, eu amarro aqui para vocês. Mas ele explica exatamente essa dinâmica, ele é o coordenador. Então ele acompanha, quando a gente desencarna e começa o processo, né? Ah, chegou a hora de descer de novo, bora lá. Oh, então vamos lá sentar lá na mesinha lá para traçar as diretrizes. Existe um ser que eu diria assim, é destacado para nos acompanhar desde o início deste processo. E o que acontece? Ele acompanha todo o plano de alma e quando a gente encarna ou reencarna, ele nos acompanha. Desencarnou, né? A gente volta para fazer um outro plano e ele pode ser exatamente o ser que vai nos acompanhar em várias reencarnações. Não é o mentor, como o Vital explicou, mas é aquele ser que vai estar nos acompanhando no sentido de, eu diria que é como uma retaguarda, né? Mas aí a gente também conta com mentores, com orientadores, né? Eu gosto muito da palavra equipe. Eu me refiro, quando eu vou fazer meus trabalhos energéticos, à minha equipe espiritual, porque a gente não sabe quantos são, quem são, né? Eu não tenho essa facilidade de conexão, mas eu sei que essa equipe me acompanha. Então, o anjo de guarda, né, faz parte também dessa equipe. Vamos lá. As famílias são formadas pelas mesmas almas sempre a cada encarnação ou são almas distintas? Resposta do Vital. São almas distintas, embora algumas pessoas já tenham convivido em vidas passadas. Abraços de luz. Existem encontros, né, dentro das reencarnações que são por simpatia. São almas afins, né? Pessoas que já viveram outras vidas e que se davam muito bem. Existem também aqueles que conviveram em outras vidas e se davam muito mal. E aí vem realmente, de fato, para o ajuste. É muito comum que essas almas sejam as mesmas. Mas pense, se a gente reencarnou em tantos pontos, né, do planeta, vivemos tantas vidas, é óbvio que a gente conviveu com muitas almas. Não faria sentido, né, se isso não tivesse acontecido. Algumas tiveram presença marcante, estabelecemos laços, sejam de amor ou de ódio, e essas acabam, no meu entendimento, muitas vezes acompanhando, né, mais vezes, mas existem aquelas também que apenas como um cometa, né, passa pela nossa vida. Outra pergunta, mas e nos casos em que o casamento só existiu por influência de magia negra, a traição geraria karma? Olha só essa pergunta, e o Vital fez um vídeo sobre isso. Mas e nos casos em que o casamento só existiu por influência de magia negra? A traição geraria karma? Resposta do Vital. Quando uma pessoa é forçada a ficar num relacionamento, ela não tem nenhuma responsabilidade em relação ao relacionamento, pois não é uma vontade dela. Ela não assumiu um compromisso. Então a relação, na verdade,
não existe. E não existe, e se não existe, não há traição. Abraços de luz. Gente, vejam, a pessoa foi lá e fez um paranauê para amarrar a outra. Se a pessoa soubesse o que é amarração, jamais mexeria com isso. Isso é um dos maiores crimes contra o livre-arbítrio de uma pessoa. E eu vou dizer outra coisa. Como é que você vai viver com uma pessoa que você sabe que você manipulou energia para estar do teu lado? Eu me sentiria a mais incompetente das mulheres. Se um homem está ao meu lado porque eu fui lá fazer amarração, eu nunca vou ter certeza do sentimento dele. Mas isso é a prova cabal do grande problema que aflige tantas pessoas, que é a falta de amor próprio. Se eu não me amo, quem vai me amar? Aliás, essa não deveria ser uma pergunta. O simples fato de você se amar já deveria ser o suficiente. O que vem é consequência. Então, pessoas que fazem trabalhos de amarração para, entre aspas, prender alguém, se aquela pessoa que está amarrada atrai, ela não está traindo. Por quê? Porque ela não entrou naquele relacionamento por livre e espontânea vontade. Aí é um soco na boca do estômago, hein? Essa necessidade de estar num relacionamento a qualquer preço leva muita gente pro buraco. Quer um amor para a vida? Ame a si mesmo. A história de amor mais importante que você deve construir é com você. É óbvio que se você se ama, se você estabelece com você uma relação de amor profundo, você eleva o teu padrão vibracional a um patamar que inevitavelmente você vai atrair para o seu campo alguém que ressoe na mesma frequência. Na mesma frequência. Olha, né, eu faço votos sinceros que essa pergunta, espero que outras pessoas, tenho certeza que outras pessoas leram, né? Também lá no Vital, possa trazer esclarecimento a muita gente que ainda acha que fazer trabalho, seja lá para o que for, resolve alguma coisa. O karma pesado, viu? Para esse finzinho de segundo tempo da prorrogação já, que nós estamos. Vamos lá, outra perguntinha. Tá, e justamente, entendi. Essas perguntas foram justamente do texto que eu comentei com vocês, do texto, do áudio. A traição pode ser induzida por magia negra do dia 12 de maio de 2025. Aqui a gente vai entrar em outro texto. Querido Vital, poderia me responder, por favor? Todos os trabalhadores da luz são sementes estelares? Não consigo compreender bem quem são e o que são as sementes estelares, qual o trabalho específico de cada um. Eterna gratidão, resposta do Vital. As almas que estão encarnadas na Terra são fractais de almas que estão em dimensões superiores, ou seja, nas estrelas. Por isso somos todos sementes estelares. A diferença é que algumas almas vieram há pouco tempo, inclusive pela primeira vez a encarnar aqui. Mas não se preocupe com isso e nem com a missão, pois cada um precisa fazer aquilo que surge no dia a dia, só que de uma maneira ética, honesta e dentro do seu melhor. Fazendo isso, estará cumprindo com a sua missão. Abraços de luz. Nós somos provenientes de versões superiores de almas, que não são nativas deste planeta. Por isso, as sementes estelares. Agora, realmente, o importante... Tem coisas, gente, mesmo que o Vital traz e outros trabalhadores trazem, que eu não compreendo. Assim, eu tenho uma certa dificuldade. O que eu faço? Eu não fico martelando. Eu deixo lá de lado, esqueço. No dia que precisar, o esclarecimento vem. Essa coisa mesmo de fractais, gente, a primeira vez que eu vi isso foi um parto. FOSP. De trigêmeos. Eu não conseguia entender o que era o tal do fractal de alma. Então eu deixei, foram chegando, né, mais conteúdos, o próprio Vital foi falando muito hoje. Obviamente eu já tenho uma ideia mais clara. Então não se apoquente, nem se aperreie com certas informações que chegam. O fato da gente não entender não muda nada, porque o que conta de verdade é o que nós somos e aquilo de bom que a gente produz. Amado Vital Froso, quero fazer uma pergunta. Meu esposo desencarnou faz 8 anos e
Acredito que seja há 1 ano meu neto nasceu. Então o espírita me disse que é ele que voltou reencarnado no meu neto. Diz que com o tempo vou ver características dele. Então a pergunta, pode ser? Me responda, por favor, gratidão. E o Vital responde, sim, é possível. Muitas almas retornam para a mesma família, mas isso não é regra, abraços de luz. Óbvio que é possível, né? Agora, é importante observar realmente o comportamento. O comportamento diz muito. Eu conheço casos de pessoas que identificam dentro das suas famílias reencarnes pelo gosto que hoje a criança apresenta, pelos trejeitos, pela forma de pensar, por pelo comportamento mesmo. E você fala, mas é igualzinho a fulano de tal. Então a chance de ser é muito grande, mas é óbvio que é possível. Boa noite, mestre. Poderia explicar sobre pretos velhos, centros espíritas onde podemos falar com os pretos velhos e outros? Se vivem nas colônias, como vai ficar? Gostaria de entender sobre esse assunto. A resposta do Vital. As almas mais elevadas que nos amparam podem se mostrar com roupagens diferentes. De acordo com o nosso entendimento, eles se manifestam como seres representantes de certas religiões ou crenças, ou em forma de caboclos, pretos velhos, etc. Na linha da Umbanda, se manifestam na forma de caboclos e pretos velhos. Já na linha de Kardec, são seres que fizeram de fato algo para a evolução das almas encarnadas. Já nas religiões, como a católica, por exemplo, na forma de santos. Um exemplo, São Jorge para uns pode aparecer como Ogum para outros, abraços de luz. Aí entra o sincretismo, né? São Jorge é Ogum, né, na Umbanda, no Candomblé, Santa Bárbara é em Ançã, Nossa Senhora Aparecida em algum, eu não lembro aqui agora, se é Oxum, meu Deus, como é que é? Acho que é Oxum, né? Ou é Nossa Senhora, não lembro, eu não lembro mais, eu sabia disso na ponta da língua, hoje eu já não lembro mais. E Oxalá, Jesus, enfim. O que acontece? Aí o que eu entendo, né? Isso eu já li muito. Essas almas, eu vou pegar aqui os pretos velhos. Os pretos velhos são almas que foram muito trabalhadas e que tiveram nas suas últimas encarnações, por exemplo, como escravos, né? E daí vem essa aparência dos pretos velhos, uma encarnação de muita dor, mas também de muita sabedoria. São espíritos de uma envergadura espiritual bem considerável. Só que esse mesmo preto velho que se apresenta na Umbanda, ele se apresenta na casa espírita. Às vezes como um médico, que pode ter sido uma outra encarnação que ele teve. Entende? Ele vai se apresentar de acordo com, entre aspas, a linguagem daquele tipo de filosofia religiosa, vamos dizer assim. Tem até um caso, né, que fala de um preto velho que foi expulso de um centro espírita. Passou alguma coisa aqui, ó. Ó, aqui não, aqui. Acabou de passar. Então, tem um caso que fala, né, de um preto velho que foi foi expulso de uma casa espírita. Só que depois ele voltou com uma outra roupagem. No mundo espiritual, tu coloca a forma que quiser. E com um português muito bem falado, se expressou, foi bem recebido e depois ele falou, eu sou exatamente o preto velho que vocês expulsaram. Então, é uma questão, vamos dizer assim, de identificação, né? Uma vez eu assisti uma palestra numa casa espírita, que eu falei assim, o que é isso? Eu não entendi bolhufas do que o cara é um palestrante espetacular, mas com uma linguagem altamente rebuscada. Eu não entendi bolhufas. Então, a espiritualidade, ela vai trabalhando, embora vai chegar um momento que nenhuma delas vai ser mais necessária, mas a espiritualidade trabalha de uma forma muito ampla. Então, quem entende aquela linguagem, por exemplo, de um preto velho, de um caboclo, e às vezes não é tão simples de entender. Né? Muitas vezes você precisa do suporte de um Cambone, por exemplo, para ele traduzir o que certas entidades estão falando. Existem entidades que falam com clareza, outras não. Né? Então você também precisa aí de um suporte. Mas ainda assim, obviamente, a linguagem falada num terreiro de Umbanda, por exemplo, ela, em muitos momentos, é mais simples do que utilizada em algumas casas espíritas.
Certo, gente? Vamos lá. Senhor Vital, tenho uma dúvida. Se puder falar a respeito, agradeço imensamente. Tenho tido muita dificuldade para dormir desde que comecei a despertar há aproximadamente 8 anos. Algumas vezes, antes de dormir, peço aos meus protetores para dar um sono reparador, mas minhas noites são mais agitadas que o dia. Acordo de hora em hora. Uma amiga me falou sobre a melatonina como reposição. No caso dela, resolveu. Pensei em tomar, mas me vem a dúvida de que essa reposição possa alterar o funcionamento na minha pineal, pois dizem que ela é a responsável pela produção deste hormônio. Pelo que eu vi, a pineal foi calcificada e será paulatinamente recuperada ao longo do processo de transição. Meu dilema é interferir nesse processo de recuperação. Não encontrei informações sobre isso em nenhum lugar. Caso tenha conhecimento sobre, me ajude, por favor. Não quero retardar minha caminhada espiritual, principalmente por ignorância do assunto. Preciso de uma orientação. Agradeço muito. Resposta do Vital. O que vai de fato contar para a ascensão da alma são as nossas ações. Faça tudo sempre com a intenção no bem e o resto pouco vai interferir no final. Abraços de luz. Vou dar a minha opinião sobre essa questão da pineal. E nós sabemos que o sistema trabalha para calcificar cada vez mais. Eu acredito tanto no plano maior que, no meu entendimento, essa questão de muita gente ter a pineal, vamos supor assim, talvez nem seja calcificada, pode, sei lá, ter ali um véu, uma obstrução. Em muitos casos eu acredito que isso seja para o próprio bem da pessoa. E digo mais, se a espiritualidade quiser, aperta um botão e descalcifica tudo de uma vez. Por que que isso não acontece? Porque eu acredito que exista uma questão que é individual. Cada um ainda precisa dar conta de uma série de situações, de aprendizados, e precisa se trabalhar. É o que o Vital falou, o que conta é a nossa intenção no bem. Pouco importa se a minha pineal calcificou, descalcificou, se eu tenho acesso, não tenho acesso. Isso não vai mudar o que eu sou. Porque vai chegar uma hora que ela vai ser descalcificada ou desobstruída, o que quer que seja. E aí eu vou acessar o que precisa. Mas isso me impede de ser o que eu sou? Não. Tem gente que usa essa desculpa. Então, a gente tem que estar muito atento para, eu vou dizer, as armadilhas. Eu não estou dizendo aqui que é certa estar calcificada. Não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que a gente não pode usar isso como desculpa para deixar de fazer a parte que nos cabe. Boa tarde, Sr. Vital. Gratidão pelos esclarecimentos. Tenho uma dúvida. Todas as almas que estão reencarnando agora já estão na frequência da quinta dimensão? Resposta do Vital. Elas estão na frequência que leva à nova Terra, mas ainda precisam acompanhar o final da transição. Estão adiantadas em relação aos adultos, mas ainda ajudarão na mudança desta fase final. Embora algumas possam ainda se perder, elas vêm com a frequência da ascensão. Mas existe o livre-arbítrio e o risco do meio em que vivem. Abraços de luz. Eu acho que aqui o Vital entendeu como se ele perguntasse se as crianças, né? Até porque as almas que estão reencarnando agora são de fato, né, crianças. Então, assim, todas estão na frequência, mas não há garantia. Ninguém está garantido na quinta dimensão. Porque no meio, lá pro finalzinho, dependendo do que a gente... Eu não falei agora aí da amarração? A pessoa que vai lá fazer um trabalhinho para amarrar fulano, a pessoa dessa põe a encarnação dela completamente a perder. Pode ter chegado muito perto, mas ela está interferindo de forma brutal no livre-arbítrio do outro. Eu quero essa pessoa para mim de qualquer jeito. Mas ela não te quer, fofo. E aí, como é que faz? Então não há garantias. Então essas almas que nascem agora já estão nessa frequência, mas vai depender de uma série de fatores. Infelizmente pode acontecer de se perderem, sim. Por isso que é tão importante o meio que essas crianças vêm, né? Contando com um meio onde os pais, as pessoas no entorno têm um mínimo de entendimento das questões espirituais, vamos dizer assim, ajuda muito. Nem estou falando de religião, porque tem religião que acha que espiritualidade é do demônio. Eu estou falando de espiritualidade.
pessoas que tenham conhecimento da espiritualidade, especialmente dessas questões energéticas, né, espirituais, de transição e tudo mais. Vital, eu não sonho com nada, não vejo nada. Estou preocupada com o meu filho passar necessidade devido a esse assunto que precisamos guardar água e alimento. Eu entendo que temos que viver o hoje. A situação financeira da gente não dá para fazer isso. Parece mesmo que fui para trás ao invés de ir para frente. Ultimamente tenho chorado do nada, estou buscando ajuda de todos os lados. Está sendo um ano diferente com incertezas. Aconteceram várias coisas que fiquei no ar. Tenho 70 anos, a idade é que me preocupa com tudo isso. O senhor pode me orientar? O apelo dessa senhora certamente é o apelo de muitos. O apelo medo, né? De muitos. Vital responde. Quem disse que pode faltar água e alimento? Em todos os tempos, muita gente morre de fome e sede, poucos levantam essa questão. Agora as trevas para meter medo nas pessoas. Estão dizendo para guardar alimento e água para alguns dias. Por alguns dias ninguém morre de fome, pois sempre tem algo, mesmo que limitado, se for o caso. E também porque isso não é mensagem da luz. Provavelmente não irá acontecer. Abraços de luz. Vejam, eu acho que recentemente eu devo ter falado isso em algum áudio. A quem interessa a energia do caos? As trevas. E digo mais, esse tipo de informação é disseminada a que percentual da população? 0,00 alguma coisa? Então o resto do mundo que se lasque, é isso mesmo? Eu posso estar errada no meu raciocínio, mas isso não me entra na cabeça de jeito maneira. Outra coisa, ninguém vai passar o que não tem que passar. A gente precisa entender que se a gente vibrar na escassez e na falta, é escassez e falta que a gente vai atrair para o nosso campo. E já tem coisa demais nos levando a vibrar na escassez e na falta. Vigilância é imprescindível neste momento. A resposta do Vital não, mais uma pergunta. Bom dia, querido Vital Froze. Quem não herdar a nova Terra e for para outro planeta, irá com o véu do esquecimento? Resposta do Vital. Certamente que sim. Ele é parte da 3D. O véu só se descortina a partir da 4D, mesmo que parcialmente. Na 5D, ele estará totalmente dissolvido. Abraços de luz. Então vamos lá, gente. Aquelas almas que não ascensionarão serão levadas para outros planetas para darem continuidade ao seu processo evolutivo dentro de mundos 3D. É óbvio que, se lá também é um mundo 3D, qual é a dinâmica do mundo 3D? Roda de Sansara, véu do esquecimento, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Desencarnou 4D, reencarnou 3D, 3, 4, 3, 4, o véu permanece. O véu só é erguido definitivamente para quem ascender aí para a 5ª dimensão. Vamos lá. Vital. Ainda sofremos ataques espirituais? Se sim, quem faz esses ataques? Já que os umbrais estão sendo liberados. Abraço. Resposta do Vital. Precisamos entender que tudo é energia. Além disso, pessoas que se comprazem no mal ainda existem e muitas. Ao desencarnar, aquela alma não é recolhida imediatamente. Ela fica perambulando por aqui ainda um tempinho. Curto, mas fica. E neste interim pode obsidiar aqueles que têm uma certa afinidade. Mesmo assim, temos os nossos registros de vidas passadas, que podem ser atitudes e práticas no mal e que ainda precisam ser transmutadas. São os nossos monstrinhos internos e que só serão liberados quando trazidos para a consciência. Abraços de luz. Veja. Os umbrais densos foram liberados. Quando uma alma desencarna, muitas já são levadas aí para as naves, direcionadas. Aqui o Vital fala de algumas que ficam ainda
por um curto período de tempo perambulando, mas também já não é aquele mesmo tempo onde se ficava aí séculos, né, perambulando, muitas vezes obsidiando outras pessoas. A grande questão da obsessão, para mim, começa na auto-obsessão. Veja, se eu sou aquela pessoa que vibra sempre no negativo, eu não preciso de ninguém para me obsidiar. Muitas vezes a própria energia do inconsciente coletivo vai influenciar algo que já está dentro de mim. Então, independentemente de qualquer coisa, minha gente, se a gente não trabalhar as nossas vibrações, elevar as nossas vibrações, a gente sempre vai ter a desculpa de algo que está lá fora. E essas vibrações, aí você fala, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo todo mundo. Mas que tipo de porcaria você anda ingerindo? Conteúdo que te dá medo? Notícias estapafúrdias que te colocam naquele limbo de ficar alimentando aí o bifezão dos trevosos? Você precisa ter este cuidado. Fazer o bem é espetacular. Aliás, o que conta de verdade é isso. O bem que a gente faz pra gente, aí entra esse cuidado de selecionar o que eu estou consumindo, e o bem que a gente faz para os outros. Então não adianta eu querer ser a mártir e ajudar todo mundo se eu não me ajudo. Se eu fico perdendo meu tempo com coisas que em nada me agregam, e muitas vezes se eu coloco os outros em primeiro lugar, me depreciando. Não adianta fazer pelos outros se eu não faço por mim. Isso também não ajuda em nada. E isso, sem sombra de dúvidas, vai bombardear a minha vibração. Aí, filho, você abre campo para todo tipo de tranqueira. Bom dia, senhor Vital. Quero saber quais livros ler agora. Eu faço o evangelho todos os dias de manhã. Muito obrigada pela atenção. Resposta do Vital. Leia todos aqueles que te sentes chamada. Cada um busca sempre o seu ponto de referência do momento presente. Abraços de luz. Você sente o que é melhor para você, seja um livro, seja um vídeo, seja lá o que for, né? Indicações são sempre bem-vindas, mas não quer dizer que você tenha que seguir, né, exatamente o que o outro está determinando. É importante sentir. Sei que não é bem o tema, mas pergunto, os orientais, budistas, islâmicos e outras religiões, para onde iam ou como eles determinam? Do católico e espírita como céu, inferno, umbral, colônias. Obrigada se puder me esclarecer, e o Vital responde. No além-túmulo não há mais religiões nem crenças limitantes. A consciência se expande para 4D e a alma lembra de quem ela é e do que praticou e evoluiu até ali. O que vai realmente contar para o seu progresso são as suas ações praticadas enquanto encarnada. Tudo se resume a isso, abraços de luz. Mais uma vez aqui. É sempre aquilo que a gente é e que a gente faz. Né? Esses rótulos religiosos, eles são aqui, dessa terra 3D, né? Não tem nada a ver com o plano espiritual. Mais uma pergunta. Bom dia, amado irmão Vital Froze e filhos. A cada aula um grande ensinamento. Para mim, que nunca frequentei centros espíritas, foi libertador. Pedi aos irmãos elevados uma orientação sobre algo que está acontecendo com minha netinha e com suas explicações compreendi. Vou expor aqui, gostaria que o senhor avaliasse meu entendimento. Minha neta de 6 anos costuma chorar dormindo. É um choro de tristeza. Fico com o coração partido e impotente diante da situação. É importante dizer que a mamãe dela, minha filha, desencarnou quando ela nasceu. Começou com hemorragia e daí não conseguiram salvá-la. Então a criança chora. Eu entendi hoje que ela deve acessar alguma memória de tristeza, de vidas passadas, ou seria desta vida mesmo, pelo fato de ter ficado órfã. Me veio uma intuição, acho de conversar com ela nestes momentos dizendo que está tudo bem, que esta tristeza não existe mais, e talvez fazer Ho'oponopono. Estou certa? Gratidão, amado. Resposta do Vital. Você pode falar suavemente com ela enquanto ela está sonhando e dizer a ela que as lembranças do passado são as marcas das vitórias conquistadas e que agora não precisamos mais passar por tais situações para confiar no plano divino que tudo provê. Enfim, com tuas palavras, você poderá ajudá-la a transmutar aquele registro de alma que ainda dói nela. Abraços de luz. Olha que fantástico. E existe uma técnica do Ho'oponopono, que é a técnica do sono,
que você pode, vamos supor, né, muito utilizado para quem tem filhos, né, e às vezes as crianças jovens, né, podem estar aí passando momentos difíceis. Na hora que eles estiverem dormindo, você se aproximar e simplesmente repetir as frases do Ho'oponopono. É uma forma de ajudar a curar memórias. Uma coisa que também pode se fazer neste caso: divindade, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com fulana de tal. Por exemplo, com a netinha. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então muita coisa pode ser feita. Aqui o Vital vem com essa resposta também fantástica de enquanto ela está sonhando, está naquele processo, a avó chegar e conversar, está tudo bem, né? Você venceu o que você precisava vencer, isso passou, está no passado, agora está tudo bem. A gente não tem ideia do poder da expressão da palavra enquanto alguém está dormindo. Essas perguntas foram retiradas do texto, do áudio, Esvaziando as Colônias Espirituais da Terra, do dia 14 de maio de 2025. Só um segundinho, gente. Muito bem. Pessoal, eu encerro por aqui. Tenho aqui uma série ainda de perguntas e respostas do Vital que eu trago num outro momento, tá bom? Espero aí que as respostas tenham sido esclarecedoras, né? E eu tenho certeza que são, porque muita gente divide muitas vezes as mesmas dúvidas, né? E o Vital consegue trazer esclarecimento a muitos quando ele traz essas respostas nos vídeos e mesmo nos áudios que ele faz, né? Uma vez por semana, exatamente sobre as dúvidas dos inscritos do canal dele. Um abração para você, Vital, gratidão mais uma vez, e a vocês, crianças, um grande beijo. A gente se vê num próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Beijão, até mais.